Palavras inspiradas, chegando mais uma. Recebemos um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Um novo tempo de Deus para esta igreja, para o Brasil, para o mundo. Faz brotar rios no deserto, faz o sol cada dia levanta, em tudo que há Ele está presente. És o Deus que traz a nova estação. Novo tempo, Deus vem proclamar o seu Espírito, vejo se mover, enxugando as lágrimas, seu intenso amor. Vejo um novo tempo, o tempo do Senhor. Interagindo conosco na nossa mídia social. No programa de hoje eu quero falar sobre comunicação, a comunicação entre o homem e Deus. Hoje o tema desse compartilhar do Evangelho vai estar baseado na comunicação entre o homem e Deus. O texto que vou ler está no livro de 1 Samuel, no capítulo 28, o versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo 28, versículo de número 6, que diz exatamente assim: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Você observou que Saul, ele perguntou ao Senhor, ou seja, ele buscou a Deus para que Deus falasse com ele. E a resposta divina não veio nem por sonho, nem por Urim e nem pelo ministério dos profetas. Urim, Tumim são duas palavras, eram duas formas que os judeus, os israelitas, quando queriam uma resposta de Deus, um sim ou um não de Deus, eles usavam esse método, e você pode pesquisar isso, sobre essas duas formas, Urim e Tumim. Você pode entrar, fazer suas pesquisas e ter essa informação. Não vou dar informação, nosso programa, ele é de pouco tempo, não dá para explicar aqui, eu acabo perdendo o objetivo da ministração. Mas, na verdade, Deus falava com aqueles homens através de sonhos, através desse Urim e Tumim, através dos profetas.
E o que aconteceu foi que essa comunicação com Saul, ela chegou ao final, não existia mais. Tal ponto que esse homem, um rei, eu preguei, falei sobre ele alguns programas atrás, algumas semanas atrás, dizendo de o seu comportamento, né? E um dos comportamentos que havia no coração de Saul era a rebelião. A rebelião no sentido de ser alguém que queria viver ou liderar baseado na sua habilidade, no seu conhecimento. Ele trazia para si toda a glória, toda a responsabilidade. E dentro dos princípios e da crença judaica e do povo de Israel, ele era ali sim um rei, mas ele estava representando Deus, representando uma divindade. Ele não era divino, mas ele representava uma divindade. Diferente do faraó, diferente do César, né, os romanos, que eles tinham sobre si um conceito de eles próprios ser a divindade. Não era o caso do rei de Israel. O rei de Israel era alguém que tinha uma unção especial de Deus para a liderança, mas não era Deus. E por causa dessa postura, por causa dessa posição de Saul, ele deixou de receber as palavras, receber os ensinos, receber as orientações divinas. E ele então perdeu essa comunicação com Deus. E quando eu falo sobre isso, trazendo para os nossos dias, eu quero dizer que essa comunicação entre o homem e Deus, que em muitos momentos da história da humanidade, houve alguma dificuldade, alguns ruídos, algumas interrupções em alguns momentos específicos, por causa do pecado, por causa da rebeldia, por uma série de fatores. Quando Jesus Cristo ele vem ao mundo, quando Jesus Cristo ele faz o seu ministério e ele vai para aquela cruz do Calvário e ele morre naquela cruz, a finalidade daquele sacrifício de Jesus, daquela morte de Jesus, a finalidade, a maior finalidade, o objetivo maior era restaurar a comunicação entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Isaías, o profeta, no capítulo 59, ele disse que o pecado fazia separação entre o homem e Deus. E Jesus vem exatamente para quebrar esse bloqueio, ele vem para tirar esses impedimentos e restaurar a comunicação. Mas é possível que essa comunicação ela possa ser interrompida novamente? Olha, eu quero te dizer que sim, é possível que as pessoas podem perder essa comunicação mesmo depois que Jesus tenha restaurado. Porque ele faz a restauração plena. Mas esse relacionar, essa comunicação, ela é pessoal. Mesmo sendo pastor, eu não consigo fazer essa intermediação entre você e Deus na questão da sua vida de relacionamento pessoal com Ele. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, eu posso orientar você, eu posso até fazer ali algumas dosimetrias na questão do pecado. Você, pastor, eu pequei, fiz um monte de coisa, e eu posso dizer para você, olha, isso tem tal gravidade, isso pode te afetar em tal proporção, mas eu não consigo restaurar essa comunicação ela só pode ser feita pessoalmente. No caso de Saul, ele nunca mais ouviu a voz de Deus. Ele vai morrer, o texto no capítulo 28, logo dali 2, 3 capítulos, nós vamos ver a narrativa da sua morte. Ele morre sem ouvir a voz de Deus. Aí alguém pode dizer, mas que crueldade! Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão amoroso, por que ele faz tal coisa? Olha, há princípios, há normas estipuladas pelo próprio Deus. E ele, sendo generoso e um bom administrador, os princípios que ele criou, ele não vai mexer. Não teria nenhuma graça. Ele cria as suas normas, as suas leis, e à medida que vai passando o tempo, ele vai mudando.
vai pegando as pessoas desprevenidas ou de surpresa. Não, ele deixou todos os princípios já pré-ordenados. E aí, baseado nesses princípios, ele vai administrar ou governar o mundo, ou como tem governado o mundo. E o Saul, ele sai desses princípios, ele foge desses padrões, ele foge à regra, e ele acaba tendo uma morte de muito difícil. Toda morte é difícil, mas a de Saul foi muito difícil. No 29 e 30 de primeiros livros de Samuel vai contar essa história dele. Você vai ver o final da vida dele no capítulo 30 e 31. Mas e o seu relacionamento? E a sua comunicação? Não faça como Saul. Não viva uma vida como se você fosse divino, como que você fosse o sabedor de todas as coisas. Viva uma vida sendo alguém que aceita que a sua vida é um presente divino. Pastor, a minha vida é um presente divino, mas não está do jeito que eu queria. Mas é possível chegar. É possível chegar. Se submeta à vontade do Senhor e com certeza daqui a algum tempo você vai olhar para trás e vai dizer, de fato, eu tinha um jeito, pensava de um jeito, mas a partir do momento que eu me submeti à vontade de Deus, a minha vida está diferente e hoje eu estou vivendo da maneira que eu gostaria de viver. Que Deus abençoe você, que Deus permaneça te ouvindo e te respondendo. Não basta que Deus nos ouça apenas, é importante que Ele nos ouça e nos responde, e Ele quer fazer isso, responder às suas orações. Eu quero nesse final de programa orar por você, pedir a Deus uma bênção sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu estou orando. Hoje eu falei sobre comunicação entre o homem e o Senhor. E eu quero que essa comunicação dos nossos telespectadores seja muito clara, muito livre entre eles e o Senhor, entre o Senhor e eles. Que eles possam ser abençoados com a cura que eles precisam, serem libertos da libertação que eles precisam ser libertados, ter as portas que eles precisam que sejam abertas diante deles e, acima de tudo, Senhor, que o Senhor possa salvar a sua alma, salvar as suas vidas de todos os males e os abençoar para a tua glória. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o programa caminhando para o final, mas eu quero convidá-lo. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, na Vila Yolanda, Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82, domingo, segunda, terça e sexta-feira, domingo 18 horas, segunda, terça e sexta às 20 horas, no Jardim das Flores, Rua dos Cravos, 803, domingo 7h30 da noite, terça-feira e quinta-feira às 20 horas, no Jardim São Roque, Rua Jacomo Savariz, 928, domingo 7h30 da noite, terça e quinta-feira às 20 horas. Olá, tudo bem? Palavras inspiradas, chegando mais uma vez, pastor Clodoaldo. Oi, pessoal, sou a Lucy e estou com uma dúvida. Eu queria tirar essa dúvida. A Terra é redonda ou é plana? Estes dias eu ouvi 2 adultos conversando e vi um falando assim: os cristãos acreditam que a Terra é plana. O outro comentou: o quê? A Terra é redonda, como uma bola. Ela é um globo. A ciência diz que é redonda. Que dúvida! Sou cristã, mas acredito na ciência. Tenho que escolher entre Cristo e a ciência? Já sei, vou perguntar para o pastor Clodoaldo. Devia ter pensado nisso antes. Pastor, na Bíblia a Terra é plana ou redonda? Oi, Lucy, tudo bom? Que bom receber a sua videochamada. Olha só que legal. Como é que está seu pai, sua mãe? Tá tudo bem? Então tá bom. Tá, pode falar. Entendi. Assim, ó. A sua pergunta é muito importante. Muito importante mesmo, sabe por quê?
Porque a Bíblia, ela é um livro de Deus, ela fala sobre Deus. Ela não tem nenhuma preocupação de falar sobre a Terra, se a Terra ela é redonda, se a Terra ela é plana. A Bíblia não tem essa preocupação. Ela é um livro que fala de Deus, como Deus criou o mundo, né, a Terra e todas as coisas, formou o homem e a mulher. Fala de um projeto maravilhoso de Deus para a humanidade, mas que não acabou dando certo, porque quando ele criou a humanidade, ele elegeu Adão para ser o nosso representante. Então Adão, ele seria o representante da humanidade. Mas o Adão, ele não foi fiel. Ele desobedeceu às ordens de Deus. Ele desobedeceu às ordens do Senhor, desobedecendo a palavra de Deus. Mas esse não é o assunto, né? Sua pergunta é se a Terra ela é plana ou se ela é redonda, plana ou redonda, né? Um globo. Tá. A Bíblia não fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui. A Bíblia não fala. Me permita pegar aqui, tá? Eu não estava preparado para a sua pergunta, tá? Por isso estou pegando. A Bíblia não fala se a Terra ela é redonda, tá? Deixa eu pegar também aqui a Bíblia, deixa eu vir aqui, aqui. Opa, aqui a Bíblia. A Bíblia está aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui, deixa eu pegar uma Bíblia. Tá aqui. Olha, eu peguei essa aqui, né? Essa aqui é uma Bíblia. Aqui os livros de história, livros, né, da parte científica, da química. Aqui, ó, eu tenho outros, ó, de pedagogia, toda aqui uma formação. Mas eu tenho aqui uma Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Opa. Aqui, ó, Bíblia. Tem umas historinhas muito legais aqui. Tem umas historinhas bem interessantes aqui. Voltando aqui, voltando aqui. Então, Luci, ela não tem essa preocupação de falar sobre terra redonda, terra plana. Para você ver, o pastor Clodoaldo tem aqui o globinho e tem lá em cima um globo maior, ó. Tá vendo lá? Tem um globo maior. A verdade é que Deus deu capacidade para o homem explorar a terra, né? Explorar toda a terra, cuidar dela, né? Não só dela, mas de toda a criação. Então Deus está na ciência, né? Pois quando Ele dá capacidade para o homem explorar a terra e toda a criação dele, Ele então está autorizando autorizando os homens a cuidar de tudo, conhecer tudo, tá? Aquilo que já existe, já foi descoberto, e até aquilo que ainda não foi descoberto. Sabe por quê, Luci? Pelo seguinte, a palavra de Deus, ela disse assim: os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos maiores, mais altos do que os vossos caminhos. Então, isso significa que Deus, Ele não está preocupado se a terra ela é quadrada, redonda, plana, triangular. Não, a Bíblia não tem essa preocupação, tá? Ela não tem essa preocupação. Então, eu quero dizer para você que a ciência não desautoriza a Bíblia. A ciência não é contra a Bíblia. E a Bíblia não desautoriza a ciência. Ou seja, a Bíblia não é contra a ciência. Tá bom? Respondendo a você, então, né? A Bíblia Sagrada não fala que ela é redonda, um globo, ou se ela é, deixa eu pegar aqui, se bem que aqui a plana, né? Ela não é plana como uma mesa. Não há esse relato na Bíblia, porque a Bíblia não se preocupa com isso. Espero que você tenha entendido, tá bom? Tchau. Cuidado, hein? Cuidado. Fica aí observando a quarentena. Não só você, mas todos os seus coleguinhas, tá bom? Beijo. Entendi, pastor. Então é isso. A Bíblia não tem a intenção de explicar essas coisas. Ela é um livro sobre Deus e seu povo.
Quando as pessoas fazem essas confusões, é porque não entenderam o propósito de Deus. Agora sim, sou cristã e devo concordar com a ciência. A Bíblia não é sobre a ciência, mas sobre Deus. Mas ela vê Deus através da ciência. Menina dos olhos de Deus, o mundo precisa ouvir tua voz. Seu caminho tem risos e suplicais. Sempre de sim para Deus, sua vida é como um girassol. Resplandece a beleza do Pai. Enche os campos com sementes da paz. Seu colo é berço para os filhos. O seu braço é cura e alcançar o que tem fome e o perdido. Sua vida é uma oração. Suas lágrimas são pura adoração. Faz no mundo ecoar o som do coração de Deus. Faz resplandecer Jesus. Sua vida é uma oração. Suas lágrimas são pura adoração. Faz no mundo ecoar o som do coração de Deus. Faz resplandecer Jesus entre os seus. Mulher, o mundo ficou completo com a tua presença. Da tua semente veio salvação ao mundo. Você é forte sendo frágil, capaz de todos os heroísmos e martírios. Haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. Uma homenagem da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico a todas as mulheres que lutam por um mundo melhor, um mundo de amor, paz e justiça. Sua vida é uma oração. Suas lágrimas são pura adoração. Faz no mundo ecoar o som do coração de Deus. Faz resplandecer Jesus entre os seus. Olá, tudo bem? Palavras inspiradas, chegando mais uma vez, pastor Clodoaldo Reis Zarias. E no programa de hoje eu quero compartilhar com você o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns versículos e depois fazer uma panorâmica de todo o texto, né, fazendo aqui uma aplicação para as nossas vidas. No programa de hoje eu vou estar denominando o tema desse compartilhar o Evangelho como mudando o pensamento. É um novo modo de pensar, tá ok? Um novo modo de pensar é o tema ou a temática do programa de hoje. Então, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos,
no versículo 4, disse, fixando os olhos nele, muito ficou atemorizado. Ele disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, e ele vai te dizer aquilo que você precisa ouvir. Capítulo 10 de Atos, versículos 4, 5 e 6. O verso 6, eu vou repetir aqui o verso 6. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. No versículos 18, 19 e 20, nós vamos encontrar. E chamando, perguntaram a respeito de Simão Pedro. E no versículo 19, diz assim, e Pedro, pensando sobre aquela visão, ouviu o Espírito dizendo a ele, existe aí fora 3 homens te procurando, e você vai segui-los sem nada perguntar. Fazendo aqui uma explicação do contexto, existia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um centurião, um homem que era responsável por um exército de soldados, 100 soldados sob o seu comando, mas ele era piedoso, temente a Deus, fazia esmolas, fazia jejuns, tinha momentos de oração. Em um desses dias, ele está orando, no momento de jejum, quando ele tem uma visão. O texto sagrado diz que ele teve uma visão de um anjo dizendo, Cornélio, as suas orações têm sido ouvidas, as suas esmolas não têm passado desapercebida de Deus. Mas é necessário que você envie os seus homens até a cidade de Jope, porque lá está um homem chamado Pedro. Ele está lá e você vai chamá-lo. Pedro tem palavras que você precisa ouvir. Lá em Jope, na casa de Simão Curtidor, está o apóstolo São Pedro, também orando, também um momento de jejum, também tem uma visão. E naquela visão, que ele ficou pensando a respeito daquela visão que ele havia tido, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, disse para Pedro, Pedro, aí fora estão 3 homens, eles vieram até você e você vai acompanhá-los, porque eu preciso usar você para uma obra, para uma missão muito especial. Então Pedro desce, recebe os homens, conversa com eles, eles contam a história de Cornélio, e aí, passado ali o tempo de descanso, eles vão até Cesareia, e Cornélio havia reunido a sua casa, a sua família, os seus amigos, para ouvirem o que Pedro tinha para dizer. Esse texto, ele é um texto muito emblemático do ponto de vista religioso. Percebe-se que esse centurião chamado Cornélio, ele era um romano, ele não fazia parte do povo de Israel. Mas ele tinha a sua fé, ele confiava, ele acreditava em Deus. Tanto é que ele fazia as suas orações, fazia os seus jejuns e também fazia as suas esmolas. Mas ele não tinha nenhuma ligação com o povo judeu, que até então era o povo que tinha uma crença firme em Deus, no Senhor, que nós chamamos de Criador. Por outro lado, nós encontramos, na casa de Simão Curtidor, em Jope, nós encontramos um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro, um judeu que era discípulo de Jesus, chamado para ser apóstolo de Jesus, mas que tinha as suas reservas, que tinha os seus preconceitos guardados no seu coração. A visão que Pedro teve, ele tinha visto vários animais e Deus disse para ele assim, ele ouviu uma voz que dizia, Pedro, pegue esses animais, mate esses animais e você prepare para você se alimentar deles. Ele diz, mas há muitos animais aqui que são imundos, que são impuros, eu nunca comi tal coisa. Aí a voz diz a ele assim,
não faça imundo aquilo que Deus abençoou ou que Deus santificou. Em ato contínuo, ele é despertado para ir até a casa daquele homem, porque até então eles não iam na casa daquele homem. Por que eu trago nessa temática, no compartilhar de hoje, essa frase, um outro jeito de pensar ou um novo modo de pensar? Porque muitas vezes nós pensamos que a razão está conosco. Há momentos que nós acreditamos que a razão é toda nossa. E não permitimos ser convencido. Não permitimos nem a hipótese de pensar o porquê o outro pensa diferente da gente. Então, o Cornélio não pensava na hipótese de ele estar, mesmo sendo um religioso, piedoso, como diz o texto, ele não imaginava que precisava de alguém ou que precisaria de alguém para orientá-lo. Esse alguém foi Pedro. Por outro lado, na cabeça do apóstolo Pedro, aquela cabeça de formato do judeu da época, ele não imaginava a possibilidade de estar na frente de dezenas de pessoas que não fosse judeu, falando do amor de Deus, pregando a mensagem de Cristo. Quando eu digo que há um novo jeito de pensar, uma nova forma de ver a vida e ver a fé, isso foi na vida, tanto na vida do Cornélio e também na vida do apóstolo São Pedro. Dois homens, cada um com a sua fé, cada um com a sua maneira de expressar a fé, mas o Senhor, através do anjo, falando a Cornélio e através do próprio Espírito Santo, falando com Pedro, esses homens vão se encontrar na sequência do capítulo 10, a partir do versículo 22, nós vamos encontrar esses dois homens, essas duas ideias diferentes, se encontrando no mesmo espaço geográfico. E Pedro tem a palavra, porque ele é o apóstolo, ele foi chamado para aquilo. E quando Pedro começa a falar, quando Pedro começa a fazer a sua explanação, falando a respeito do amor de Jesus, falando a respeito de como Jesus abençoa as pessoas, falando de como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele começa a ouvir essas palavras, não só ele, mas o coração de toda a casa, todas as pessoas que estavam naquela casa, abriu-se para a palavra de Deus e houve arrependimento, houve conversões, houve batismo, e o texto fala de batismo com o Espírito Santo veio sobre eles, mesmo sendo gentios, mesmo ainda não sendo batizados nas águas, o Espírito Santo veio sobre eles, e em ato contínuo, aqueles homens e mulheres são batizados. Eu trago para você hoje essa ideia, essa proposta. Não tenha medo de mudar o seu pensamento, não tenha medo de abrir mão das suas convicções. Permita entender o que o outro está falando, permita entender o que a palavra ministrada está falando ao seu coração e se deixe convencer. Permita o convencimento, porque essa é a vontade de Deus, que nós que temos um pensamento equivocado, possamos mudar o nosso pensamento e ser abençoado por Ele. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela grande oportunidade de estar aqui mais uma vez, compartilhando essa palavra, e hoje trazendo esse desafio para os nossos telespectadores, que eles possam permitir um novo modo de pensar, um pensamento de vitória, de conquistas e de superações. Cura aqueles que precisam de cura, liberta aqueles que precisam de libertação, ajuda aqueles que precisam da sua ajuda. No nome de Jesus eu oro, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Caminhando para o final do programa, eu deixo o convite de participar conosco da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Você vê os endereços durante a programação no rodapé da sua TV, mas a Vila Yolanda, Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82, no Jardim das Flores, Rua dos Cravos, 803, no Jardim São Roque, Rua Jacomo Savariz, 928, no Morumbi 2, Rua João Batista Frígula, 502. Os nossos contatos também aqui, no Facebook, Clodoaldo Reis Azarias, no Twitter, @Reis Azarias, WhatsApp. Olá, tudo bem? Palavras inspiradas, chegando mais uma vez, pastor Clodoaldo Reis Azarias, e hoje eu quero falar sobre ressentimento.
Então, o programa de hoje, palavra inspirada de hoje, o tema ressentimento. Antes, porém, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, você que não se inscreveu, você compartilhar o nosso vídeo, né? Curtir também, né? Se quiser fazer comentários. Eu tenho recebido alguns feedbacks positivos sobre os nossos programas, sobre as mensagens que nós temos compartilhado aqui. Se você tem sido abençoado, né? Comente com outras pessoas, comente comigo. Isso nos motiva, nos inspira a fazer mais e mais o trabalho com dedicação. E outra coisa é a questão dos inscritos, né? Quando você se inscreve, quando chega um vídeo novo, você é notificado aí e pode estar assistindo com o tempo, tá ok? Vamos então para a palavra? Palavra inspirada hoje sobre ressentimento. Ressentimento, deixa eu ter uma colinha aqui. Ressentimento, mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. Sinônimo de rancor. Há uns 4, 5 dias eu pensava sobre as palavras inspiradas e o tema que me veio foi esse. E eu me lembrei de um personagem bíblico chamado José. José, filho de Jacó. Era um menino que tinha sonhos, e os seus sonhos eram sonhos assim maravilhosos. Ele tinha sonhos, e nos sonhos que ele tinha era que ele sempre seria vencedor. Isso causou certa inveja, intriga entre seus irmãos, não só pelo sonho, mas por todo um conjunto de coisas. E os irmãos de José resolveram matar José. Mas por fim decidiram não matar, porque já era irmão, mas venderam José. E durante décadas, José tinha no seu coração um ressentimento. A vida que se seguiu foi uma vida de sucessos e fracassos. José foi para uma casa, lá ele se tornou uma pessoa respeitável, né? E daqui a pouco surge uma situação com a mulher do Potifar, lá do dono da casa. Ela assedia ele, mente, ele vai preso. E lá no cárcere ele passa momentos de dificuldade de ser preso. Não existe como ser um sentimento positivo na prisão. Enfim, lá na prisão também ele teve momentos bons, até que José se tornou o governador do Egito. E um dia chegou até ele a notícia de que um grupo vindo da terra dele estava lá para comprar. E José atendeu as pessoas e viu que de fato eram seus irmãos. E José decidiu vingar-se, porque havia o ressentimento no coração dele. Mas o texto vai seguindo e chega um momento que José reconhece que aquele sentimento não levaria a nada, e José abraça os seus irmãos, libera o perdão aos seus irmãos. Os irmãos meio que assustados, meio preocupados, achando que era uma pegadinha, né? Que era uma cilada para matá-los. Baseando na história de José, eu acho interessante que o ressentimento ele ocupa o coração da gente. Sabe? As pessoas que nos prejudicaram, muitas pessoas nos prejudicaram e nos prejudicaram de propósito, né? Tiveram a intenção. Foi assim, dolosamente, né? De forma dolosa, planejou nos prejudicar e nos prejudicaram. Isso nos magoa, nos machuca e nos guarda em nosso coração um ressentimento. Existem aqueles que fazem, né, que nos fere, que nos machuca, de forma culposa, sem a intenção de fazer mais também. Né, a faca, ela corta com intenção ou sem intenção, ela corta. E a dor é com intenção ou sem intenção, a dor, ela nos faz mal. E o que fazer com o ressentimento, hein? O que fazer? Entendendo que a pessoa que nos causou a ferida seguiu a vida e seguiu bem, nem lembra mais. Ele nem se lembra mais. Ele nos feriu, foi embora e não se lembra mais. Quem está sofrendo? Quem está sofrendo é você que guarda aí esse ressentimento, que guarda aí essa mágoa. Que tal fazer igual a José, hein? Que tal nós nos espelharmos em José,
perceber que guardar esse sentimento ruim, esse rancor, só vai nos prejudicar, nos tornarmos secos, nos tornarmos revoltosos, nos tornarmos agressivos, amargos, mal-humorados, pessoas de difícil lida. Eu quero, nesta palavra inspirada de hoje, convidar você a deixar o ressentimento, trocar o ressentimento por um sentimento nobre. O sentimento nobre aqui poderia ser o perdão, poderia ser a compreensão da situação e pedir a bênção de Deus, a bênção do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Jesus Cristo, ele sofreu os escárnios, sofreu tudo o que nós lemos e ouvimos a respeito do sofrimento de Jesus. Ele diz assim: Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Ele não guarda ressentimento. Ele não guarda ressentimento. E Paulo disse assim: que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Se Ele é o nosso modelo de vida, se Ele é o nosso inspirador, se Ele é o nosso exemplo de vida, vamos nos espelhar nele. Tá? Vamos deixar o ressentimento de lado. Essa palavra também é para mim, que também conservo no meu coração de vez em quando, e de vez em sempre, né? Eu brinco, quantas vezes eu olho para dentro de mim e ressentimentos de pessoas que feriu dolosamente, pessoas que intencionalmente nos apunhalaram, outros que se esbarraram fortemente sem querer, mas feriram. E aí eu estou convidando você a se juntar comigo e vamos deixar o ressentimento de lado, ok? Vamos deixar esse sentimento ruim, esse rancor ruim e seguir a vida. A vida é muito mais leve sem o peso do ressentimento, ok? Não deixe de curtir e se inscrever neste canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu estou aqui no templo e eu quero usar aqui 2 textos. O primeiro, Isaías 7,14, que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido, Deus conosco. E também o próprio Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, nos disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu quero, nessa reflexão de Natal, dizer para você que nós temos aqui alguns personagens relacionados ao evento: o anjo Gabriel, Maria, José, os sábios ou magos vindo do Oriente e Herodes. São alguns personagens que aparecem no relato do nascimento de Jesus. Vale dizer que nós não sabemos a data exata do nascimento de Jesus. Não há registro do dia, do mês e nem do ano do nascimento de Jesus. Aí, convencionalmente, desde o século IV, a Igreja do Ocidente comemora no dia 25 de dezembro e a Igreja no Oriente, a partir do quinto século, resolve adotar o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Bom, muitos com críticas e algumas críticas até ácidas, dizendo que dia 25 de dezembro é uma data de um deus pagão e alguma coisa assim, e não deveríamos usar essa data para comemorar ou celebrar o nascimento de Jesus. Fato é que todos os dias, se nós formos observar, todos os dias, se você procurar as culturas chamadas de culturas pagãs, eles têm um dia deles, proclamado dia santo, e não sobraria nenhuma data para os cristãos usar como um dia especial. Não acredito que haja mal, que seja alguma coisa assim, que não deveria ser feito no dia 25 de dezembro, a celebração de Jesus. Poderia ser qualquer dia, o importante é que há uma data que se rememore o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. E mais ou menos assim o texto narrado pelos evangelistas, que Maria, uma jovem de Nazaré,
encontrava-se noiva de José, e ela recebe a visita do anjo Gabriel, dizendo, na tradução bíblica, diz lá: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito és entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Ela disse: como isto? Como pode ser? Eu sou virgem, nunca tive nenhum relacionamento marital com nenhum homem, como pode ser? Ele disse que Maria, você foi escolhida, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e você conceberá, receberá a semente do eterno Deus no seu útero, no seu ventre. E ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, ou eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a vontade do Senhor. Então Maria, ela oferece, o seu ventre para que a semente do eterno pudesse ser gerado, para que o Deus pudesse se tornar carne para habitar entre nós. Destaco José, o noivo de Maria, que quando sabe da gravidez, ela disse: olha, eu estou grávida, e o anjo disse que é o Filho de Deus. José, ele disse: como pode uma situação dessa? Como? Que conversa é essa? Um anjo vai te aparecer e dizer que você está grávida de Deus? O que vão falar de mim? E a Bíblia disse que José, ele, no seu coração, triste, muito triste, ele decide deixar a sua terra embora. Mas o mesmo anjo Gabriel se revela a José dizendo: não temas receber Maria, a sua mulher, como esposa, porque de fato o que ela disse é verdade. Ela vai ser mãe do Salvador de toda a humanidade. E José, ele recebe Maria em sua casa como esposa. Eu coloco aqui que José, ele coloca a sua honra, a sua credibilidade, o nome da família dele em risco para assumir Maria e Jesus Cristo, o Filho de Deus. A outro personagem que eu destaco são os sábios, que a Bíblia chama de magos vindo do Oriente, guiados pela estrela que apareceu no céu e os conduzia até a cidade de Belém. Chegando na Judeia, eles entenderam que, por ser Jerusalém a cidade santa, a cidade do templo, eles foram então até a cidade, tiraram os olhos da estrela e foram até a cidade. Encontraram Herodes e perguntaram: é aqui que nasce o rei dos judeus? Herodes e toda Jerusalém, assustados, querem saber mais informações, e os estudiosos disseram: é em Belém. Belém é o lugar do nascimento, porque assim está escrito lá em Miqueias 5: e tu, Efrata, Belém, embora seja a menor cidade entre as suas, não será menor, porque de ti procederá o meu Salvador. E quando os sábios saem de Jerusalém, novamente eles encontram, eles percebem a estrela no céu, guiando eles até onde estava Jesus, e lá, chegando, entregaram ouro, incenso e mirra e adoraram a Jesus Cristo. Herodes, o outro personagem que representa aqui o mal. Herodes representa o mal. O mal está impregnado na sociedade, o mal está impregnado no coração dos homens. Herodes, por conta do medo de perder o trono, manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E muitas mães choraram a morte de seus filhos por causa de Herodes, a situação que Herodes ali ele realizou. Novamente, a Bíblia fala dos sábios, que eles, guiados pelo Espírito Santo, eles resolvem voltar por outro caminho para a sua casa. Eu faço aqui alguns apontamentos para a nossa palavra inspirada de hoje. Primeiro, Maria, ela disse para o Senhor: o meu ventre está à disposição do Senhor. Nós somos hoje desafiados a não oferecer o nosso útero ou ventre, no caso das mulheres, mas no nosso caso, todos nós, homens e mulheres, nós podemos oferecer o nosso coração, não para Jesus nascer, mas para Jesus viver. Podemos hoje oferecer o nosso coração para que o Senhor Jesus possa viver
e nos direcionar. José ofereceu a sua honra. José não teve medo de oferecer a honra para defender o Messias, para defender a vinda do Messias. Nós não precisamos oferecer a nossa honra, mas podemos oferecer a nossa vida ao serviço do Senhor. Os sábios foram guiados pela estrela até Jesus e nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo no nosso dia a dia. Uma coisa importante que eu destaquei aqui, deixei por último, é a questão de Maria, José e Jesus. Se formaram uma família para cumprir o propósito de Deus. Que nós, como família, que nós, como igreja, nós podemos também pensar, podemos também dizer para Deus, a minha vida, a minha igreja, a minha família, ela quer servir como um propósito ou para o propósito do reino de Deus aqui na terra. E nesse Natal, estamos chegando para mais uma edição do nosso programa. E no programa de hoje nós vamos falar ou compartilhar o Evangelho na carta de São Pedro, né? Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, no versículos de número 9 e 10. E o tema desse compartilhar de hoje é um lugar de honra. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa frase. Um lugar de honra é a temática do programa de hoje. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conhecíeis a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Lembra do começo do programa que eu disse da temática que é um lugar de honra? Exatamente isto. O apóstolo São Pedro, como testemunha de Cristo, eu falei sobre isso no programa passado, estávamos dizendo que Jesus disse, ser-me-eis testemunhas. E o apóstolo Pedro levou isso a sério e de fato foi uma testemunha do Senhor, ou seja, alguém que dava testemunho do que Jesus ensinou. E ele diz para as pessoas que receberam a mensagem, que receberam o convite, que receberam a palavra, que se tornaram cristãs, que se tornaram pessoas ligadas ao reino de Deus, e se aproximando deles, ele faz essa revelação muito especial. Eu quero compartilhar essa revelação com você. Ele disse assim, olha, vocês são pessoas escolhidas, eleitas. Vocês foram eleitas, escolhidas para serem como que sacerdotes do rei. Vocês foram escolhidos para estar diante do rei como aqueles que estão ao seu lado, ajudando na gestão, ajudando na administração, ajudando no trabalho do reino. Quando essa frase, essa palavra, ela tem assim uma ligação com a linguagem do Antigo Testamento, onde o rei, ele para reinar politicamente, ele tinha ao seu lado um sacerdote que o auxiliava. O sacerdote era o conselheiro espiritual, o sacerdote era aquele que estava sempre apoiando o rei, fazendo a ligação entre o rei e Deus. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo que as pessoas que se aproximaram de Cristo, que se tornaram discípulos de Jesus, que se tornaram parte desse reino de Cristo, elas são pessoas escolhidas, a raça escolhida, sacerdotes do rei, alguém que pertence a ele. Talvez você que me escuta, você que me assiste, você pode estar pensando assim, eu sou um fracasso, eu não acertei nada, eu nunca acertei, não vou bem no trabalho, não vou bem na escola, os meus pais reclamam de mim, eu não tenho valor nenhum, eu não tenho qualificação nenhuma. Mas o apóstolo Pedro disse que você pertence a Deus, e você pertencendo a Deus, você tem valor. Você ocupa um lugar de honra. Quem tem uma palavra de mais peso? Aquele que te critica ou o próprio Deus? E ele está dizendo pela palavra que você é especial para ele. No versículos 9 ainda ele disse, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Além disso, você foi chamado da escuridão, das trevas e transportado para a sua maravilhosa luz. Meu Deus, que mensagem tremenda!
escuridão, trevas, essa escuridão, essa treva pode se tornar, ou significar, simbolizar o que você pensa, o estado que você está, a sua emoção, o sentimento pessimista, negativo que você tem. Há um convite para que você saia desse pessimismo, para que você deixe esse baixo astral, como diz no ditado popular, e venha se alegrar. Antes você não pertencia, agora você pertence. Antes você não fazia parte do povo, agora você faz. Antes você não conhecia a misericórdia de Deus, agora você conhece a misericórdia de Deus. Eu quero deixar um convite para você no programa de hoje, nesse compartilhar do programa de hoje. Deixe de sofrer, deixa de sentir-se uma pessoa insignificante. Você foi chamado para ocupar um lugar de honra. Você foi chamado para ocupar um lugar especial. Você foi chamado para ocupar um lugar no coração de Deus, na vida do nosso Deus, que transmite vida para a sua própria vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar e agradecer ao Senhor pela grande oportunidade de poder comunicar aos nossos telespectadores que o Senhor tem os colocado, chamado e os colocado em um lugar de honra. Que isso possa se tornar uma realidade em suas vidas, que isso pode se tornar uma realidade no seu jeito de pensar. Eu oro no nome de Jesus e glorifico ao Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, caminhando para o final do programa, lembrando você dos endereços. Recebemos um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Um novo tempo de Deus para esta igreja, para o Brasil, para o mundo. Faz brotar rios no deserto, faz o sol cada dia levanta, e tudo que há, Ele está presente. És o Deus que traz a nova estação. Novo tempo, Deus vem proclamar. O seu Espírito vejo se mover, enxugando as lágrimas, seu intenso amor. Vejo um novo tempo, o tempo do Senhor. Ele traz vida, faz minha força renascer. Um novo dia, novo amanhecer. Deus é quem fez, quem faz, sempre irá fazer. Um novo dia, novo amanhecer. Ele traz vida, faz minha força renascer. Um novo dia, novo amanhecer. Deus é quem fez, quem faz, sempre irá fazer. Deus é quem fez, quem faz, e mostra o seu poder.